Olá, você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. As duas doses da Pfizer e AstraZeneca garantem proteção contra a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. O Instituto Butantan também começou a avaliar a eficácia da Coronavac contra essa cepa. A análise de um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine apontou a eficácia das vacinas anti-Covid da Pfizer-BioNTech ou da Oxford AstraZeneca contra a variante Delta do coronavírus, que é mais transmissível do que as demais. A eficácia foi comprovada entre as pessoas imunizadas com as duas doses. A Pfizer apresentou 88% de eficácia e a AstraZeneca 67%. Em ambos os casos, a eficácia após a primeira dose foi de apenas 30%. O estudo foi feito com base em dados recolhidos pelo Instituto de Saúde do Reino Unido, que incluíam 20 mil casos da variante Delta. Agora, o Instituto Butantan começa a avaliar a eficácia da Coronavac contra a variante Delta. Os cientistas já estão separando as amostras do coronavírus que contém a variante indiana e isolando, para testar a eficácia do imunizante contra a Covid-19 em laboratório. Esse é o primeiro passo para testar a reação da nova variante à Coronavac. Um estudo descartou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares graves em pessoas acima de 75 anos. A vacinação com este fármaco não parece estar associada ao problema após a primeira dose nem após a segunda. O estudo foi realizado pelo grupo científico Epifar, ligado ao governo. Os pesquisadores consideraram o conjunto de hospitalizações de pessoas acima de 75 anos por infartos, trombose ou embolia pulmonar entre dezembro de 2020 e março de 2021 e fizeram uma comparação entre vacinados e não vacinados. Segundo o estudo, a frequência destes episódios entre um grupo e outro não difere significativamente. Os autores vão continuar monitorando os dados disponíveis para medir estes riscos em pessoas com antecedentes de doenças cardiovasculares, em populações mais jovens e em pacientes vacinados com outras vacinas anti-Covid. A França começou a campanha de vacinação em dezembro de 2020, concentrando-se inicialmente apenas nas pessoas mais velhas. O número real de mortes provocadas pela Covid-19 na Índia pode ser até 10 vezes superior às mais de 414 mil vítimas registradas no balanço oficial, aponta um estudo de um grupo de pesquisadores americanos. Um estudo do Centro para o Desenvolvimento Global calcula que entre 3 milhões e 400 mil e 4 milhões e 700 mil pessoas morreram vítimas do vírus no país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Os pesquisadores dizem que o número real de mortes representaria a maior tragédia humanitária da Índia desde a independência. O país asiático registrou uma onda violenta de casos em abril e maio, provocada em grande parte pela variante Delta, que foi identificada pela primeira vez na própria Índia. O balanço oficial de 414 mil mortes por Covid-19 coloca o país no terceiro lugar em óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos, com 609 mil mortes, e do Brasil, com 542 mil. Analistas questionam os números indianos, mas atribuem os erros mais ao nível do colapso dos serviços de saúde saturados que a uma manipulação deliberada. Recentemente, vários estados indianos revisaram os balanços nas últimas semanas e adicionaram milhares de óbitos que não haviam sido contabilizados. O estudo do Centro de Pesquisas americano se baseou na análise do excesso de mortalidade, o número de mortes adicionais na comparação com o período prévio à crise de saúde. O cálculo não é exato, mas leva a crer que o balanço de mortes da pandemia
é de uma magnitude muito maior do que a contagem oficial. Um relatório da OMS em maio destacou que até 3 vezes mais pessoas morreram no mundo durante a pandemia de coronavírus ou outras causas do que o indicado nas estatísticas oficiais. E olha só, a China rejeitou a proposta da Organização Mundial da Saúde de auditar laboratórios do país como parte de uma investigação mais ampla sobre as origens da pandemia da Covid. O vice-ministro da Saúde da China, Zheng Yixin, classificou a decisão da OMS como arrogante. Este plano considera a hipótese de violação dos procedimentos laboratoriais pela China causando vazamento de vírus como uma das prioridades de pesquisa. A partir deste ponto, posso sentir o desrespeito ao bom senso e a arrogância para com a ciência revelada neste plano. A declaração veio uma semana depois que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, propôs realizar controles de laboratórios ou estabelecimentos de pesquisa ativos na região, onde foram identificados os primeiros casos de Covid em dezembro de 2019. A teoria de um vazamento de um laboratório chinês foi promovida pela administração norte-americana de Donald Trump, mas descartada por especialistas durante muito tempo. A China combate com vigor a teoria de que a Covid-19 pode ter se originado em um de seus laboratórios, principalmente o Instituto de Virologia de Wuhan, e se espalhado devido a um vazamento. Por outro lado, as autoridades chinesas e a imprensa do país apontam regularmente para o laboratório de Fort Detrick, nos Estados Unidos, como possível local de origem da doença. A China revelou à OMS a existência de um surto de casos de pneumonia em Wuhan em 31 de dezembro de 2019. A Espanha enfrenta altas taxas de contaminação pelo novo coronavírus, em grande parte influenciadas pelo número de jovens sem imunização. Especialistas acreditam que apenas vacinando esta população, o país pode evitar um novo colapso na saúde. Vários países europeus sofrem uma propagação da pandemia da Covid-19, apesar das campanhas de vacinação. Na Espanha, as restrições parciais foram retomadas, assim como o toque de recolher noturno em algumas regiões. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças havia informado que o número de infecções pode multiplicar por 5 vezes até o início de agosto e especialistas acreditam que a única saída para frear as contaminações é vacinando os jovens. Os jovens também têm pneumonia pela Covid e precisamos dizer isso, pois eles acham que são imunes ao vírus, que não os afeta. Mas jovens têm sido hospitalizados com Covid, agora provavelmente mais que os idosos. E tem jovens em unidades de terapia intensiva, assim como jovens morrendo pelo coronavírus. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, assegurou que metade dos espanhóis vai estar completamente vacinada contra a Covid-19 até o fim desta semana. A meta é imunizar 70% da população até o final do verão, mas a especialista alerta para a crise que já toma o sistema de saúde espanhol. Nós, equipes de saúde, estamos exaustos, sobrecarregados, desmotivados, desanimados, estamos abatidos. Trabalhamos por causa das pessoas, por causa da nossa profissão, mas não podemos continuar mais. Seguimos trabalhando por nossa profissão, mas não podemos mais. A Espanha registra um crescimento acelerado do número de casos, especialmente entre jovens que ainda não se vacinaram, e tem cerca de 8 milhões de cidadãos submetidos a toques de recolher. Mas as mortes estão reduzidas graças aos índices de vacinação. E ainda na Europa, a Inglaterra suspendeu quase todas as restrições relacionadas à pandemia do coronavírus. As medidas são relaxadas apesar do aumento de infecções que preocupa muitos cientistas e políticos.
Milhares de jovens estavam ansiosos para curtir as festas sem restrições, mas uma certa cautela reinava no país como um todo, longe da euforia despertada meses atrás com o fim do duro e longo confinamento no inverno. Não vou a uma boate, não vou pegar o vírus, não vou pegar um avião, mas acho que viver a vida normalmente é o suficiente. Nada vai acontecer com você, mas sim, se você for a esses lugares, o risco é alto. Precisamos viver com o vírus, mas acho que devemos continuar com as máscaras em ambientes fechados e nos transportes públicos. O primeiro-ministro Boris Johnson simplesmente pediu prudência e ignorou os apelos de um grupo de cientistas internacionais influentes que alertou sobre o risco de minar os esforços para controlar a pandemia, não apenas no Reino Unido, mas em outros países. O premier iniciou esta nova etapa em isolamento após ter entrado em contato com seu ministro da Saúde, que testou positivo para o vírus. O Reino Unido é um dos países mais enlutados pela pandemia na Europa e registra o maior número de infecções diárias no continente. Atualmente, são mais de 50 mil contágios diários, mas o governo estima que podem chegar a 100 mil durante o verão. O presidente francês Emmanuel Macron convocou um conselho de defesa para abordar o caso do programa de espionagem Pegasus de fabricação israelense, após informações sobre o seu uso na França. Um consórcio de 17 meios de comunicação informou que um dos números de telefone de Macron e os de vários ministros do gabinete estão em uma lista de possíveis alvos do Pegasus. Os jornais não conseguiram confirmar se foi apenas uma tentativa de ataque ou se a ação se concretizou. O NSO Group, desenvolvedor do Pegasus, negou que Macron estivesse entre os alvos de seus clientes. A chanceler alemã Angela Merkel pediu mais restrições à venda de programas de espionagem, como o Pegasus, que seria usado para espionar jornalistas e ativistas de direitos humanos. Acho importante que o software configurado dessa forma não caia em mãos erradas. Isso significa que são necessárias condições restritivas e que esse software não deve ser vendido para países onde a supervisão judicial das operações pode não ser garantida. As organizações Forbidden Stories e Anistia Internacional obtiveram uma lista de 50 mil números de telefone, selecionados por clientes do gigante israelense de cibersegurança NSO desde 2016, para serem potencialmente vigiados. Estas revelações levaram a ONG Repórteres Sem Fronteiras a pedir uma moratória sobre as vendas. Uma vez introduzido em um telefone celular, o programa pode recuperar mensagens, fotografias e contatos, assim como permite a escuta de conversas. E a semana foi marcada por uma grande aventura. Uma cápsula carregando o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, e 3 outras pessoas pousou no deserto do Texas. Depois de viajar ao espaço, o bilionário estava a bordo de uma nave construída por sua própria empresa. E toda essa missão foi exibida ao vivo. O bilionário Jeff Bezos decolou no seu foguete, o New Shepard, acompanhado de mais 3 tripulantes no primeiro voo tripulado a ir ao espaço sem piloto. A cápsula Blue Origin aterrissou na Terra 9 minutos depois. Ainda estavam na missão o irmão de Bezos, Mark, a primeira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante de apenas 18, Oliver Damon. A cápsula com o homem mais rico do mundo pousou no deserto do oeste do estado americano do Texas. Após a experiência, ele não escondeu a emoção durante a entrevista coletiva. A parte mais profunda disso para mim foi olhar para a Terra e olhar para a atmosfera da Terra. Cada astronauta, todos que estiveram no espaço, dizem que a experiência é transformadora. Eles ficaram surpresos e pasmos com a Terra e a beleza dela, mas também com a fragilidade, e eu posso garantir isso.
Uma equipe de cães guarda-costas faz a escolta de estudantes na saída das escolas em Tóquio. A iniciativa pretende fortalecer os laços entre os moradores e oferecer uma sensação de segurança. Uma patrulha armada até os dentes. No Japão, a jovem Yurika Igarashi, de 12 anos, tem uma escolta especial para voltar da escola para casa. Batizada com o mesmo nome de um famoso desenho animado, a Poodle Sakura é integrante de uma ronda canina. A cadelinha faz parte de uma equipe local de 150 cães chamada Au-Au ou Wan-Wan em japonês. A iniciativa dos donos de animais do bairro de Karasuyama, em Tóquio, pretende criar e fortalecer laços entre os moradores, além de garantir a segurança. Às vezes fico com medo quando volto para casa sozinha, mas fico tranquila quando vou acompanhada da patrulha Au-Au. A ação começou graças aos voluntários, a maioria dos donos de cães e de pais de alunos ou ex-alunos. A Patrulha Au-Au é uma atividade iniciada exclusivamente por voluntários. Os tutores caminham sempre que podem com os cães. Dessa forma, podemos ajudar a vizinhança a ser menos sujeita ao crime. Apesar de todo esse cuidado, o Japão tem a reputação de ser um dos países mais seguros do mundo. Mas a falta de laços sociais nas grandes cidades, em especial para os idosos, é um problema colossal para este país de forte envelhecimento demográfico. Para mudar este comportamento desde cedo, nada melhor do que ter pelas ruas o melhor amigo do homem. Que fofura! Vamos torcer que essa iniciativa se replique pelo mundo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.